Você já se perguntou por que há tanto sofrimento no mundo e se Deus é mesmo todo-poderoso e bondoso? A fé muitas vezes oferece conforto, mas também levanta dúvidas profundas. Especialmente quando olhamos para o mal, a dor e a injustiça ao nosso redor. Mark Twain, um dos maiores escritores da literatura americana, nos confronta com uma provocação direta. Se existisse um Deus bondoso e todo-poderoso, teria feito exclusivamente o bem. Essa frase simples, mas poderosa, coloca em xeque uma das crenças mais difundidas da humanidade e a existência de um Deus onipotente e benevolente. Contextualização da vida de Mark Twain. Mark Twain, pseudônimo de Samuel Langhorne Clemens, nasceu em 1835, nos Estados Unidos. Foi escritor, humorista, conferencista e um crítico ácido da sociedade e da religião de sua época. Cresceu às margens do rio Mississippi, experiência que influenciou suas obras mais famosas. Mas sua vida foi marcada por contrastes, sucesso literário e tragédias pessoais, viagens pelo mundo e crises financeiras, fé juvenil e ceticismo maduro. Twain não era apenas um contador de histórias, mas um observador mordaz das hipocrisias humanas. E não poupava críticas às religiões organizadas, que via como incoerentes e, muitas vezes, perigosas. Principais obras de Mark Twain: As Aventuras de Tom Sawyer e As Aventuras de Huckleberry Finn. Romances que abordam, com leveza e crítica, temas como liberdade, racismo, hipocrisia social e moralidade. Cartas da Terra. Talvez sua obra mais provocadora sobre religião. Escrita com sarcasmo, apresenta cartas de Satanás descrevendo as crenças humanas. Nessa obra, Twain ironiza a visão tradicional de Deus e questiona a bondade divina diante do sofrimento humano. O Diário de Adão e Eva. Uma releitura cômica e filosófica da história bíblica, onde Twain dá voz às primeiras criaturas humanas e expõe, com sensibilidade e humor, o conflito entre inocência e experiência. Principais pontos de reflexão de Mark Twain. A contradição entre onipotência e sofrimento. Mark Twain expõe o conflito lógico entre a existência do mal e a crença em um Deus com poder absoluto e bondade infinita. Para ele, a simples presença do sofrimento já é uma evidência suficiente para invalidar a ideia de perfeição divina. O mundo, repleto de tragédias e horrores naturais, contraria diretamente a imagem de um Criador benevolente e todo-poderoso. Eventos como o terremoto de Lisboa em 1755, que matou cerca de 100.000 pessoas, incluindo crianças e religiosos em oração, ilustram essa incoerência. Doenças genéticas, nas quais bebês nascem com dores insuportáveis e morte precoce, também servem como exemplos concretos da ausência de qualquer lógica benevolente na criação. Para Twain, um ser com poder ilimitado e moral elevada não permitiria esse tipo de realidade. A ironia como forma de crítica à cegueira religiosa. Twain utiliza a ironia como ferramenta de desconstrução. Ao afirmar que um Deus bondoso teria criado apenas o bem, ele ironiza os argumentos religiosos que tentam justificar o sofrimento como parte de um plano superior. Em sua crítica, a fé se transforma em um escudo contra a racionalidade. Durante a escravidão nos Estados Unidos, muitos pregadores usavam a Bíblia para justificar o racismo institucional, alegando que a condição dos negros era parte de uma ordem divina. Essa prática demonstra como a fé, quando desvinculada da razão, pode ser usada para legitimar a opressão. Twain vê nisso não uma exceção, mas uma constante histórica, da religião servindo à manutenção da ignorância e da desigualdade. Deus como projeção das limitações humanas. Para Twain, a concepção tradicional de Deus é, em muitos aspectos, um reflexo das emoções, medos e desejos humanos. Atribuir ao divino traços como ciúme, ira, necessidade de adoração e punição eterna revela mais sobre os criadores da religião do que sobre o Criador do universo. Em sua obra Cartas da Terra, Twain descreve Deus como uma figura contraditória, incapaz de criar bilhões de galáxias, mas obcecado por comportamentos humanos como comer carne de porco ou trabalhar aos domingos. A imagem de um Deus que condena a eternidade de sofrimento quem não o adora corretamente é vista por Twain como uma extensão do autoritarismo humano. Isso evidencia um Deus feito à imagem do homem, e não o contrário. A religião como consolação à custa da verdade. Twain reconhece que a religião oferece conforto emocional, especialmente diante da dor, da morte e da incerteza.
No entanto, ele critica o custo desse conforto e o abandono da racionalidade. Durante epidemias como a gripe espanhola, muitas comunidades recorreram exclusivamente à oração, negando intervenções médicas, o que resultou em milhares de mortes evitáveis. Para Twain, esse tipo de postura não representa fé, mas uma fuga da responsabilidade humana. Aceitar o sofrimento como algo planejado por uma entidade divina impede a ação transformadora e naturaliza a injustiça. A religião, nesse contexto, atua mais como entorpecente do que como força de esclarecimento. A moralidade independente da fé. Twain aponta que a moralidade não depende da religião, e sim da capacidade humana de compreender o sofrimento do outro. Exemplos históricos mostram que muitos dos avanços éticos da humanidade ocorreram apesar das religiões, e não por causa delas. Movimentos abolicionistas, feministas e de direitos civis frequentemente enfrentaram oposição de instituições religiosas. Em contrapartida, ateus e agnósticos contribuíram significativamente para causas sociais e científicas, guiados por princípios de justiça e empatia. Twain vê nisso a prova de que o bem não é exclusividade da fé, e que a bondade não exige crença, mas consciência. O silêncio divino diante das tragédias. A ausência de qualquer intervenção sobrenatural diante de grandes desastres é, para Twain, mais um indício da inexistência de um ser divino interessado no bem-estar humano. O Holocausto, que vitimou 6 milhões de judeus, incluindo crianças, religiosos e inocentes, é um dos maiores símbolos da impotência ou da indiferença divina. Twain antecipa essa crítica em seu tempo, ao observar que as piores atrocidades da história ocorreram sob o olhar das instituições religiosas. A fé, nesses momentos, se limita a rezar ou justificar, mas raramente atua com eficácia transformadora. Análise da frase. Se existisse um Deus bondoso e todo-poderoso, teria feito exclusivamente o bem. Mark Twain formula aqui não apenas uma dúvida, mas uma acusação lógica. Sua frase atira no centro da doutrina ateísta com uma precisão irrefutável: se Deus é onipotente e bondoso, então o mal é impossível. E se o mal existe, ou Deus não é onipotente, ou não é bondoso. Não há terceira via. Não há conciliação. Não há desculpa. A sentença desmonta, sem piedade, a engenharia moral da teodiceia. Toda tentativa de justificar o sofrimento como parte de um plano divino é reduzida a cinzas diante da clareza do argumento. Twain não apela à emoção. Ele não dramatiza. Ele raciocina. E com isso, sufoca os subterfúgios que por séculos protegeram a imagem de um Deus infalível. A ideia de que o mal é necessário, de que a dor tem um propósito divino, soa, à luz da frase, como um insulto à inteligência. Um Deus que permite genocídios, câncer infantil e miséria sistêmica não pode ser chamado de bom. Pode ser chamado de poderoso. Pode ser chamado de criador. Mas não de benevolente. Se um ser consciente escolhe criar um mundo em que o sofrimento é inevitável, então esse ser não é ético. É indiferente. E a indiferença, vinda de uma entidade absoluta, equivale à crueldade. Twain escancara o abismo entre o Deus idealizado e o mundo real e nos obriga a confrontar uma conclusão desconfortável: talvez o mundo seja exatamente o que parece, um lugar sem tutela divina, onde o bem e o mal nascem da ação humana, e apenas dela. Ponto de vista. A provocação de Twain permanece incômoda porque atinge o coração de um dilema que muitos preferem ignorar: da convivência entre a fé em um Deus perfeito e a realidade brutal do mundo. A frase desmonta a ideia de que o sofrimento é parte de um plano maior. Mostra, com crueza, que aceitar o mal como parte do divino é aceitar uma moral distorcida. A religião ainda é usada como referência de conduta, mas isso não impediu massacres, perseguições, colonialismos e catástrofes anunciadas. A fome global não é obra do acaso, mas resultado de estruturas que poderiam ser corrigidas. Se há um plano divino, ele parece aceitar o desperdício de vidas como parte do processo. Isso não é amor. É indiferença. Nesse cenário, a fé que se recusa a questionar torna-se cúmplice do sofrimento. Aceitar o mundo como está, por ser obra de Deus, é abrir mão da responsabilidade ética. É calar diante do injusto e ainda chamá-lo de sagrado. Por que um ser com poder absoluto escolheria criar um mundo onde o sofrimento é inevitável?
Por que tantos dos piores tormentos recaem sobre os que menos podem se defender? Por que a fé é, tantas vezes, usada para justificar o silêncio diante da dor alheia? Por que o livre-arbítrio é exaltado como bênção, mesmo sendo a desculpa para horrores previsíveis? Por que a imagem de Deus precisa ser protegida a qualquer custo, mesmo que isso signifique legitimar o mal? Se essas reflexões te tocaram, compartilhe seu pensamento. Aqui, o espaço é do pensamento livre. Curta o vídeo, inscreva-se no canal Ensinamentos Brilhantes e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Se quiser apoiar ainda mais, considere tornar-se membro do canal ou enviar um valeu demais. Aqui, não seguimos dogmas. Seguimos ideias que nos fazem pensar. Até o próximo vídeo.